do Brasil Magazine, hoje com dois artistas da banda O Rapa. Vamos bater um papo rápido aqui, porque o pessoal está passando som, querendo visitar museu. Então a gente vai bater um papo antes do show. E eu queria saber como é que tá a vibe de chegar em Amsterdã. Já esteve em Amsterdã, vou conversar aqui com o Xandão e com o Lauro. E como é que tá a sensação desse quase 40 graus? É isso que foi difícil dormir na primeira noite. Que eu tive deu 37 graus, né? Foi difícil dormir. Mas a cidade é muito bacana. A gente estava falando aqui agora em off, essa coisa do humanismo da sociedade aqui, dessa coisa você vê uma liberdade, mas você vê uma coisa muito preocupada com uma organização, né, com o humanismo, preocupado com o cidadão, né, com os animais, com o futuro que vai acontecer. Isso é muito difícil você ver em outros lugares. A gente já fez turnês em outros países. E isso é muito bacana aqui na Europa. E não é a primeira vez que eu venho a Amsterdã, acho que é a terceira vez. Já fizemos, até foi o primeiro festival que a gente fez aqui, que não foi em Amsterdã, foi próximo, uma cidade que eu não lembro o nome. Foi a primeira vez que a gente percebeu que a música da gente ela é entendida, ela é compreendida fora do Brasil, que as pessoas estão interessadas no que você está fazendo, no som que você leva, mais do que na tua própria português, né? As pessoas hoje estão acostumadas com essa história da internet, as pessoas estão muito mais acostumadas a ouvir muita coisa diferente, né? E isso foi uma grande descoberta para a gente, porque a gente imaginava que mesmo com a internet, não cantando em inglês ou em qualquer outra língua, a gente não conseguiria ser entendido, e não, muito pelo contrário. A gente percebeu que teve um grande retorno. Nesse dia específico foi bacana, um show muito bacana. Teve uma expectativa muito grande do público curiosidade em relação a gente. E eu acho que hoje a gente vai continuar fazendo isso, a partir, já é segundo ano que a gente vem à Europa fazer turnê no meio do ano. Eu acho que é uma coisa que a gente vai continuar fazendo, porque existe, não é conquistar, como a gente estava falando, não é criar uma carreira. Eu acho que é conquistar um público que sabe da sua carreira, que sabe da sua música, que está interessado em você. Eu acho que essa troca do Rapa com essa cultura e com essas pessoas, isso é muito bacana, é muito importante. Até porque a gente tem outros trabalhos paralelos, por exemplo, eu tenho o meu selo, Caroço, que é uma coisa que eu quero trazer as bandas de lá para cá. Estou até conversando com o João de trazer as bandas minhas também para cá, fazer levar as daqui da Europa para o Brasil, né, para tocar, e levar as do Brasil, trazer as do Brasil para cá, porque eu tenho a certeza que as pessoas hoje na Europa, até fora do Brasil, elas não conhecem a música nova brasileira, as novas bandas, as novas tendências. Eu acho que o governo brasileiro nunca incentivou isso desde a Bossa Nova. A Bossa Nova teve um incentivo muito grande, né, até porque era uma coisa de elite, né, e isso correu o mundo todo. Mas hoje as novas gerações não têm esse. As pessoas, se você perguntar em qualquer lugar do mundo qual é a música brasileira, as pessoas associam logo a Bossa Nova. E a Bossa Nova hoje praticamente nem se escuta no Brasil. É muito difícil. Eu acho que hoje as músicas as bandas brasileiras têm uma evolução. E são uma evolução muito grande, muito próximas das bandas que estão no mundo, né? Do que o próprio samba, né? Eu acho que o samba já virou uma coisa meio underground, né? Hoje as bandas nacionais usam como uma das coisas que mistura, mas não é mais uma língua só, né? Uma língua uníssona, o samba para o Brasil, né? E como é que foi que vocês prepararam essa turnê na Europa? O repertório. O Falcão, ele, assim como o grupo, a gente tem uma liberdade, uma autonomia muito grande. A gente está sempre improvisando. A gente tem mania de nunca tocar. A gente ensaia um repertório e quando sai em turnê, com algum tempo já mudou tudo, já é um outro show. Então isso é interessante, a gente costuma nos permitir esse lance da criação, porque é assim que a gente consegue fazer o nosso som, fazer os nossos álbuns, ao mesmo tempo agariar uma galera em torno, porque é uma equipe muito gigante, 30 pessoas excursionando pelo Brasil, a logística é muito complicada no nosso país, então quando a gente tem a oportunidade de vir para um continente mais desenvolvido, isso é interessante porque nos faz se pensar em levar também, brigar, pelo menos pensar, imaginar que a gente pode chegar no nosso país, no nosso continente e batalhar por uma estrutura política melhor, porque a gente vê coisas absurdas acontecendo, muito desleixo em relação às pessoas mesmo, às comunidades, às estradas, aos hospitais, aos professores, sendo que a educação é a base de tudo. Então, a gente vê isso acontecendo e isso nos afeta profundamente. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar num território mais desenvolvido, a gente tem até muitos amigos brasileiros que falam, pô, não quero nunca mais voltar para o Brasil, mas quando é o seu berço, o seu coração, a sua pátria, você não tem como você renegar e você precisa
realmente estar nos lugares evoluídos para poder ter essa né? perspectiva de chegar e lutar, né? Batalhar, vamos lá, galera, vamos lá, vamos votar direito, vamos ver o que rola em relação aos nossos governantes, porque os caras que estão na política, os caras são muito arredio às mudanças. No Congresso, por exemplo, eles não são a favor do voto facultativo, e seria de grande interesse para o país, a começar por aí, as pessoas terem liberdade de fazer essas suas escolhas, entendeu? E a gente vê que a opressão é muito constante, tanto em relação ao usuário, em relação ao social, em relação a tudo. Então a gente realmente é um grupo que a gente tem essa característica, sabe, de batalhar pelas essas questões sociais que a gente... Eu estava falando com você aqui do lance do Afro-Reggae. Quando nós chegamos no Afro-Reggae, a gente teve a possibilidade de estar dentro de uma comunidade onde o tráfico é dominante, o poder paralelo em relação às guerrilhas que existem de uma quadrilha com a outra, né? Um grupo com outro, um grupo rival e a polícia de um lado. Então, quem acaba sendo oprimido com isso é a população. Então, a gente tem esse temor, né, em relação às balas perdidas, porque esse conflito todo em relação à segurança. E é o que a gente batalha em relação ao social. Hoje tem um projeto social no Rio de Janeiro, que nós estamos apadrinhando, chama Donana, que é na Baixada Fluminense, é numa área super carente. Assim como no Afro-Reggae, a gente chegou e dentro de um campo de futebol onde não tinha nada, e a gente conseguiu ali batalhar, fazer um workshop com a banda, onde mostramos para as crianças, para os meninos que almejavam sair daquela parada da situação do tráfico dominante e querer ser músico. Então, hoje a gente temos perspectivas de uma melhora e através da arte. Eu posso falar que a música me resgatou dessa situação também, por ter vivido numa comunidade, apesar de ter um pai músico, fui criado dentro de uma família de músicos, onde vários irmãos músicos, em torno da minha pessoa, assim como do Falcão também, da comunidade. Assim como o Rio de Janeiro, no modo geral, no Brasil, a gente vive em meio a toda essa situação. Então, para a gente é muito interessante estar aqui com essa perspectiva de fazer o nosso som, fazer o nosso trabalho, sabe? É o que a gente vai esperar no show hoje. hoje, É o que a gente mais quer, fazer o nosso trabalho, por isso que nós... através da música, através da música, estamos passando essa objetividade que é o som, que a gente tem essa liberdade de criar, de estar junto, de poder desenvolver. O Xanô tem o trabalho dele paralelo, assim como tem o Lobato, o Falcão. Então isso é importante, porque a gente... Continua unido. Nós somos espelhos dessa situação, então continuamos unidos em busca dessa mudança, que eu quero dizer, no meio, porque é uma panela, infelizmente existe um lance da panela, então você tem que batalhar para poder dar novos rumos a essa situação de você batalhar pelas coisas que estão ocultas, sabe? Tem muitas bandas, tem muitos músicos que estão independentes, que não têm um espaço, não têm uma possibilidade de mostrar o trabalho, então nós estamos aqui para isso, né? Nem sabem do que podem, né? Você vê, a gente vive num país que o modelo de liberdade de crescimento ele está pautado em cima da população poder comprar um carro popular. E você vê que aqui na Europa, carro já é uma coisa tipo, é o demônio, né? Eu digo demônio no sentido assim, é totalmente fora do contexto. Aqui se fala em bicicleta. E mal, acho que vocês sabem aqui fora, que a gente paga 70% de imposto em cima da bicicleta. E no Brasil a gente paga 40% em cima de um carro. Ou seja, se você quer desenvolver um país, isso aqui é um modelo. Se isso aqui já está como um modelo há tantos anos, por que a gente não usa, né? Por que a gente não... né? E a gente tenta inventar o nosso modelo, que é totalmente arcaico, em cima de padrões totalmente errados. E, infelizmente, a ignorância do nosso país ela vai continuar sendo preservada por muitos e muitos anos. E isso não é uma máxima, não. Porque, você veja, meu pai tem 83 anos e eu o conheço há 46, desde que eu nasci. Eu acho que a primeira palavra do meu pai deve ter sido exatamente esse tipo de situação do Brasil, que nunca soube de falar até hoje. Né? Você vê, eu escuto frases do meu pai e histórias que são as mesmas até hoje. Você veja, o Rapa tem 22 anos, ele tem 23. As nossas primeiras letras já eram falando do problema da educação, da saúde, da desigualdade social, né? Quer dizer, a gente passou 23 anos, praticamente uma geração, falando, e a gente vê hoje uma nova geração acompanhando o Rapa, escutando essas letras, e elas continuam cada vez mais atuais. Quer dizer, depois de 20 e tantos anos da gente tocando na ferida, falando de projeto social, falando de uma desigualdade, falando que as favelas, por exemplo, a prefeitura diz no Rio de Janeiro que entrou nas favelas, né?
Mas cadê o desenvolvimento social, né? Não é você botar um teleférico que você melhora a vida das pessoas, é você dar saneamento, dar uma boa saúde, você dar um desenvolvimento igualitário, igual você tem no asfalto, né? E as pessoas, infelizmente, pela falta de educação, e educação, veja bem, se você investir hoje maciçamente em educação no Brasil, você só vai ter um retorno disso daqui a 20, 30 anos. São quando esses jovens vão virar adultos, né? Isso eu digo do 0 até os seus 20 anos. Então, esse é o primeiro retorno de uma educação. Né? E você não vê isso acontecendo. E o primeiro projeto que a gente vê hoje, pautado em educação no Brasil, ele é pautado em cima do pré-sal. Uma riqueza que ninguém sabe se vai acontecer direito, se ela vai estruturar o país. E se vier essa riqueza, ela vai um dia patrocinar a educação. Ou seja, estamos totalmente errados, né? Estamos totalmente no caminho errado. Eu acho que talvez a nossa temática seja um pouco essa, mas não é pautada em cima da política, em cima do teu convívio. A gente está falando aqui sobre coisas que a gente sabe que são contextos políticos, mas a gente sabe na rua, a gente sabe por onde a gente anda, aonde a gente está andando. A gente, por exemplo... A nossa política é muito falha, porque os governantes eles têm a mania de uma boa ideia, quando uma boa ideia é bem sucedida, ele não tem, quando muda o poder, eles não dão continuidade àquele projeto. Então, o projeto mais interessante de educação que nós tivemos no Rio de Janeiro foi o CIEPS, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro. E hoje você vê... Bombardeado pelo governo federal. Foi totalmente pelo governo federal. Você vê que os CIEPs viraram pastos. Isso é uma decadência muito... É um exemplo muito ruim que a gente vê no nosso país. O Rapa, 23 anos e continua... Não vai pro modismo. Então vocês continuam batalhando na letra, passando... Não é panfletário. Nós não somos panfletários. A gente não levanta bandeira de nada. Nós somos cidadãos. A gente vive num país, vive numa cidade que todo cidadão que está do teu lado está passando a mesma coisa. Não é um privilégio meu, nem nem meu, nem seu. A praia, que é coletiva, ela está poluída. Né? O arroz está caro para todo mundo, não está só para mim ou para ele. Entendeu? A coisa é que, enquanto o governo continuar dividindo em classes, em poderes, a sociedade, enquanto não se unir todos em uma só... Porque todo mundo come o mesmo arroz, todo mundo quer o mesmo hospital, quer a mesma escola. Por que a escola pública tem que ser ruim e a do rico tem que ser boa? Entendeu? Pois nós tivemos 12 anos agora de um governo que em 12 anos já podia... a gente estava aí na metade de um caminho de uma educação primorosa no Brasil, e não estamos. Infelizmente, o Paraná, onde eu moro em Curitiba, o Paraná até há pouco tempo atrás, até menos de 15 dias, 20 dias, estava sem professores na escola. Nós estamos na metade do ano. É um estado que está sem professor na escola até metade do ano, ou seja, esses garotos perderam um ano letivo. Né? Nós não estamos falando da Grécia, nós estamos falando do país que a gente vive. Isso aí não é uma coisa que é panfletária, nem é política. É a mensagem. Isso é uma verdade, gente. As crianças estão fora da rua. A criança fora da rua, ela faz o quê? Não é porque os pais têm na cabeça que a educação se dá na escola. Isso está errado. A escola se dá em casa, em primeiro lugar. A escola é um segundo local que ele vai, entendeu? Para se aprimorar, mas não é para educar, não é, entendeu? Saiu ontem no Jornal do G1, se eu não me engano, uma professora toda arrebentada, com o aluno quebrou ela de cacete. Quer dizer, onde é que nós estamos, né? Porque não é o seu filho, não, são os nossos filhos, né? Isso dá abertura para as drogas? Você diminuir a maioridade penal, isso é um grande absurdo, gente. Vocês esquecemos dos direitos da criança e do adolescente da Unicef. Vai lá no primeiro parágrafo, tá lá. Qual o direito que uma criança ou um adolescente tem no Brasil hoje? Nenhum. Sabe qual o direito que a criança e o adolescente tem hoje? É ir para cana, cadeia. Porque, porra, a obrigação do Estado e da sociedade é dar para ela educação, bem-estar, e não tem. Né? E aí nós estamos discutindo no final o quê? Vamos prender aquele jovem que a gente não consegue educar. Estamos totalmente errados. Aí você vem de um país onde, consequentemente, né, as crianças, você está falando da droga... Eu pensei na droga porque aqui é um país, vamos dizer, semi-liberal, né, pelo fato da maconha. A gente não tem educação, então estamos pensando no Brasil em liberar alguma coisa. Mas em relação a isso, o que você vê? Você vê as drogas em meio a tudo isso, e por outro lado, os policiais, o poder público manipulando essa situação da droga, porque tudo é o lance da droga, mas o que precisa ser feito, além de pensar o lance da droga, é o lance da educação, que primeiramente a droga é uma consequência. Aqui, por exemplo, você vê a organização, como que é organizado em relação a essa situação do primeiro mundo. Por conta de uma educação? Por conta de uma educação, você vê, do outro lado,
parece que quando eu saio daqui eu estou entrando num túnel do tempo, entendendo? A gente parece um túnel do tempo onde você vê que as coisas estão na época dos dinossauros. Então isso nos afeta profundamente, porque o que precisa ser feito? É educação, educação, educação. Enquanto você vê um país onde os professores tomam porrada da polícia, onde os professores estão sendo massacrados, onde, contudo, sabe, a polícia, por outro lado, matando os jovens, nossos adolescentes, sabe, e as cadeias superlotadas em relação... o país é multirracial. Tem essa parada do negro, do pardo, do branco, mas é um país multirracial. Consequentemente, na cadeia, 30%, 70% são de negros, outra porcentagem são de branco, mas existe essa questão mesmo em relação às comunidades, em relação às cotas raciais. Hoje estão implementando essa questão das cotas raciais, racial, o que precisa ser feito para poder, durante um tempo, essa situação para poder igualar, porque nesse sentido, a gente tem a perspectiva de que os blacks se encontram um caminho melhor dentro dessa questão educacional. Não vou ser só músico, não vou ser jogador de futebol, mas vou ser um advogado, vou ser um engenheiro, vou ser um piloto. É o país ter essa consciência de abrir a porta para o seu povo. E a gente não vê isso, a gente vê o país massacrando o seu povo, fechando as portas, onde, primeiramente, onde deveria de ser o exemplo, que vem em Brasília, o que a gente vê? A gente vê só roubalheiras da Petrobras. Como que pode os políticos roubarem a sua própria casa? Então, não existe uma nação que possa crescer desse jeito, as pessoas roubando a sua própria casa. Então, infelizmente, é o que nós estamos vivenciando. A gente vê isso, conversando com vocês, assim, eu sinto... Vamos falar do negócio da maconha e do beijo gay. Até eu quero falar sobre isso. Essa história da homofobia no Brasil, ela é muito interessante, porque eu acho que o primeiro ponto parte da educação e do discernimento, né? Quando você tem uma criança educada, que se portou numa escola decente, ela tem um discernimento. A criança que não foi para a escola não tem discernimento, infelizmente. Por outro lado, eu postei, acho que foi o Facebook, e as pessoas no Brasil, elas são totalmente desinformadas, infelizmente, né? O Facebook botou aquelas faixinhas, né, para todo mundo aderirem a esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos, que é a liberação do casamento, né? E, enfim, eu coloquei, e teve uma outra pessoa que postou, e eu repostei, que é tipo uma criança subnutrida, com a mesma faixa colorida na frente. E se tiver esse tipo de campanha, me chame que eu estou dentro. Eu coloquei também embaixo, entendeu? Que é uma outra coisa, né? A gente no Brasil está falando de... Assim como uma das maiores campanhas que teve foi de arrecadação de alimentos para o Haiti, se eu não me engano, no Brasil, que se arrecadou uma fábula de comida, de mantimentos, e até chegou a ponto de serem roubados, né? A gente nunca arrecadou essa quantidade para fome no Brasil, né? A gente consegue arrecadar através da Rede Globo, né, das televisões, para o exterior, e para o Brasil mesmo a gente não arrecada, né? Isso é uma coisa que esse discernimento vai muito da educação, da falta de educação. Mas não podemos esquecer uma coisa muito importante dizer. O Brasil é um país de 98%, vamos dizer de 70% a 80% de católicos. Nós somos um país de mentalidade de direita. Essas últimas eleições que tiveram no Brasil foram uma eleição tipicamente de dois partidos de esquerda, que foi o PT e o PSDB. São dois partidos de esquerda. Infelizmente, no Brasil hoje, nós não temos uma representação, como, por exemplo, aqui na Europa, você tem claramente partidos de direita e de esquerda. No Brasil hoje, nós temos só uma representatividade de partidos de esquerda, que se dizem de mais de esquerda e de menos, quer dizer, ou seja, é importante um discurso mais profundo sobre educação, sobre direitos civis, para poder se falar, até porque essa coisa da homofobia, ela está muito agregada à igreja, está muito agregada, e acho até que o papel da igreja é fundamental nesse momento, e acho que esse Papa que aí está, ele tem sido fundamental para muitas coisas, e até me preocupa se não vão executá-lo por isso, porque ele está tomando vários tipos de atitudes que a igreja não toma há milênios, né? São mensagens e mensagens. Isso é gradativo, né? Eu acho que é um passo importante, mas é óbvio que no Brasil especificamente vem muito da ignorância. Não adianta a gente falar sobre, até se você for um pouco mais, sair das capitais, se for falar sobre homofobia, as pessoas não vão saber nem o que é, assim como o Facebook, o tal do WhatsApp. O que é esse tal de WhatsApp? Você falar homofobia é a mesma coisa, né? Enfim, mas infelizmente isso vem da ignorância que hoje prega-se no Brasil a larga escala, as pessoas não sabem do que estão falando e do que estão... E é uma tristeza, né? Porque no Brasil isso talvez nem chegue um dia a ser uma pauta de discussão, né? Pelo tamanho de ignorância que existe lá hoje.
E aqui está o meu garoto, que pode falar Recebendo pouco. aqui, Esse maior rapaz orgulho. aqui, você vê, esse rapaz aqui é um rapaz bonito, lindo. Tem muita coisa para falar para você. Ele vai falar agora, só um segundo. Sei. Sim, sobre... Prazer. Prazer. Bom? O ambiente, a política, a música social, o rapa, o poder do rapa de expressar isso nas músicas. Deixar um pouquinho... E a opinião pessoal também de cada um deles sobre esse lado social do rapa. Isso é uma coisa espontânea, né? Que desde o começo a gente começou, até porque a língua portuguesa é uma língua rica, né? Então não tem por que você, por ser uma banda pop, você ser pobre, exatamente. Né? Até porque o pop é uma mistura, né? É uma coisa dita, assim, vamos dizer, modernosa e tudo. Mas a gente, cada um vem de um ambiente diferente, né? De um lugar diferente do Brasil, do Rio de Janeiro, pessoas vieram morar no Rio, de lugares diferentes. O Rio é muito misturado, né? É muito, ao mesmo tempo tem esse contraste muito grande também, que a gente tem mil problemas até hoje, mas infelizmente. E isso dá muita, essa coisa da rua no Rio dá muita história para contar, né? Boas histórias e histórias também tristes, infelizmente. E a gente tenta traduzir isso em música. Nunca querendo ser, não, isso faça dessa forma, o legal é ser assim, até porque a gente não pode ser arrogante, prepotente dessa forma. Você Mas passa a mensagem do que está acontecendo. São coisas que tocam a gente, mas a gente também não abre mão do texto, da música pelo texto. Acho que o texto e a música são a mesma coisa, são música, né? A gente nunca privilegiou uma coisa ou outra, ou abriu mão de uma coisa ou da outra. Mas eu acho que é um privilégio você, num país como o Brasil, você ter uma banda que você pode escrever sobre... E as pessoas, você percebe isso pelos anos, né? A gente já está com 20 anos de carreira, mais ou menos. Você vê que as pessoas se identificam. Então, por que não falar? Acho que é porque a coisa é verdadeira, é feita de uma forma verdadeira. O nosso interesse pela música é quase que religioso, assim, né? Um amor muito grande que a gente tem pela música. E a gente sabe que a gente representa uma galera ao mesmo tempo, sabe? E é muito bacana, se você vê... Está trazendo inspiração. Com certeza, né? É um lugar muito diferente, assim, que a gente está acostumado. Legal, levar, né? E a gente cada um está vindo numa batida diferente. Uns vieram para Portugal, outros vieram direto para Amsterdã, eu vim da Itália. Aproveitei para ficar alguns dias na Toscana, enfim, com o Chantilly, que é nosso empresário, e meu irmão. Então, e é bacana isso, você culturalmente, né, as experiências que você vai tendo na rua, conhecendo pessoas, até agora, assim, as pessoas muito amáveis, muito simpáticas, muito solícitas. A gente também tenta falar o idioma deles, a gente tenta... Bem brasileiro, que a gente isso tenta, é né? muito, isso é muito, a gente tenta ser bem... Até para você aprender, né, qual é cada língua, cada linguagem, que nem cada música. Cada linguagem quase que tem o seu sotaque, assim, tem a sua filosofia, né, diferente e tal, né. O brasileiro tem uma coisa bem especial, bem característica do brasileiro. Isso a gente não pode abrir mão jamais. Acho que isso aqui dá um charme pra gente, dá boa, sabe? Vou chamar aqui todo mundo. Só pra gente fechar, eu tava lendo algo sobre a música do último álbum, se eu não me engano, Anjos. Anjos, pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Essa mensagem mexeu muito comigo, eu acho que é uma mensagem que a gente pode passar. Essa frase é muito assim, pra mim foi espiritual, e eu acho que é uma mensagem muito bacana pra gente passar pra todo mundo. E não sei se vai ser tocada hoje, espero que sim, talvez. Com certeza. Acho que até é uma frase muito singela, né? Eu acho que simples. Eu acho que tudo, o segredo está nessa simplicidade, né? E o rapa, até a nossa música, ela é muito simples, não é uma música rebuscada, acho que a gente usa muito poucos acordes. A gente, assim como a gente fala, o contexto social é um contexto social do que a gente vive, não é nada estudado, muito menos político, né? Eu acho que é isso. Se a gente procurar na vida da gente essa simplicidade, a gente vai longe. E esse é o grande exemplo da vida, né? E eu acho que talvez é aquela velha história, né? Você nasce, vira um adulto e depois você morre como uma criança, né? Essa simplicidade você volta para ela, né? Eu acho que a mensagem é essa. Essa possibilidade também de você extrair das ruas, né? Essas poesias, essas sonoridades, sabe? Porque vem tudo... A música é isso. A música, né, são elementos que você percebe, então, com isso, você acaba unindo os amigos e criando coisas que as pessoas acabam se identificando também. Porque todo mundo se identifica com algo que... o Gilberto Gil falou uma vez, né? Quando o poeta quer dizer lata, nem sempre ele quer dizer lata. Então, o poeta a poesia tem essa coisa. Você quer dizer uma coisa, às vezes você quer dizer outra coisa. Então, pelo fato da gente vir da rua, a nossa sonoridade, nosso ir e vir, sabe? Pelos lugares,
se misturando aos transeuntes, não dá essa possibilidade da gente estar fortalecido entre nós. Então, isso que é o grande lance do nosso trabalho. Qual que é a frase inteira? Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E vamos finalizar agora, esperando mais tarde, a gente vai contar aqui com o Rapa, passando essa mensagem bonita, mas passando essas letras com respeito, com essa emoção toda, porque eu estou aqui arrepiada e a gente se vê mais tarde. Só mandar um recado para a comunidade brasileira na Holanda, né? Do Rapa. E vir mais vezes, né? Uma mensagem. Cara, a gente Dear espera. Carmen. A gente Dear espera. Carmen, como é que é? Em holandês? Dear Carmen, Welcome. welcome. Fala aí, Sei cara. lá, O resto é só welcome, vai. Pô, quem aprendeu alguma coisa de alemão foi ele. Cara, a comunidade brasileira. Comunidade brasileira, um recado porque o pessoal sente muita saudade, porque há muito vocês demoraram bastante tempo para vir. Espero que não demore tanto da próxima vez para. Posso mandar, pô, cara, galera, pô, fique em paz, fique feliz, a gente está no Brasil. Eu sei que existe o lance da saudade também, porque tem um lance do patriotismo, então nós estamos juntos, cara. A gente está no Brasil, estamos batalhando, vocês aqui, ou em qualquer lugar do mundo, nós estamos tendo essa experiência de poder excursionar, de poder divulgar o nosso som no mundo, então estamos juntão, valeu. Acho que mais que isso, né? Tá dito. Cara, é um prazer encontrar com as pessoas aqui, interagir e conhecer, fazer novas amizades. Tem gente que às vezes está um tempão aqui e que só conhece assim o primeiro ou o segundo disco do Rapa, ou não conhece o Rapa, ou uma coisa muito nova. O bacana é isso, a gente se encontrar, os encontros, isso aí que traz um valor para a vida da gente, eu acho. Xandão. Acho que eles falaram tudo isso. Não, eu acho que, pô, eu gostaria até de um dia encontrar essas pessoas que estão aqui até por opção e não porque o Brasil tá essa M que tá, entendeu? Acho que muita gente que tá aqui queria estar com a família vivendo num país decente, com educação. Tenho certeza, se o Brasil fosse como a Holanda, uma grande maioria não estaria aqui. Então eu gostaria até de que essas pessoas tivessem essa oportunidade de um dia ver, assim como a gente também quer, um país melhor, né? E que eu gostaria de encontrá-los aqui por opção e não por quase que uma obrigação de ganhar a vida, né? Obrigado, Rapa, do Brasil Magazine, agradece e a gente vai passar essa mensagem na próxima edição e vamos passar também no Facebook e todas as redes sociais para poder mandar, porque é uma mensagem muito importante. Obrigadão. Obrigado. Paz. Obrigado.